Fala galera da Alpha CrossFit, você que está aí nos assistindo e ainda não segue o nosso canal, aproveita que hoje vai ter um bate-papo super especial. Então segue a gente, dá like, compartilha esse vídeo. Hoje no nosso quadro aqui, além do Time Cap, a gente vai ter um assunto super especial. A gente vai falar um pouquinho sobre atividade física, sobre CrossFit, envelhecimento, é pra você, não é? Então acompanhe a gente aí que vai ser muito bacana. Hoje a gente tem dois convidados super especiais, especialistas na área. Uma que é terapeuta ocupacional e o outro que é profissional de educação física. Eles são da área da Geronto. Então eu trouxe eles aqui e mais um convidado especial para a gente falar um pouquinho sobre isso. Fabi, seja bem-vinda. Oi, gente, todo mundo que está assistindo, é um grande prazer, né? Agradeço imensamente o Neto, a Isa, toda a comunidade Alpha pelo convite, por falar de uma temática assim que eu sou militante, quem me conhece sabe, pesquiso sobre a Geronto, e agradecer muito a Alpha por ter o espaço e a oportunidade de falar sobre o envelhecimento, porque falar sobre envelhecimento não é só falar das pessoas 60 a mais, é falar de cada um de nós que praticamos atividade física e que estamos tentando ali alcançar esse envelhecimento ativo e saudável, né? Então, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Também gostaria de agradecer o convite, Neto, e a comunidade Alpha por estar contribuindo, né, esse bate-papo legal aqui entre a gente. E vai ser muito bacana a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, né, Fabi? A gente que já tem um tempinho aí atuando na área da Geronto e poder trazer o que é que a gente pensa, o que vem sendo discutido na literatura e a nossa prática. Eu acho que é isso que é bacana, né? Trazer o dia a dia. Às vezes a gente acha que a gente fala de atividade física, falando aqui de um tema também sobre o CrossFit, né? Que acha, poxa, é só pra gente nova, só pra treinar sem camisa. Então, o que vocês acham da importância, Fabi? Tu pode falar um pouquinho da importância da atividade física para essa galera, de abrir o espaço, como tu falou, de eles se sentirem acolhidos. O que tu pode contribuir com a gente? Perfeito, Neto. Assim, quando a gente pensa na atividade física em si, né, a gente está falando daqueles movimentos nossos que a gente tem às vezes no cotidiano, sair de uma cadeira, subir uma escada, sair de uma cama. E a atividade física, o exercício físico, por si só, ele te proporciona que tu sejas mais independente no teu dia a dia. Eu acho que aqui na Alpha a gente treina muito sobre isso, né? Pega a bola, joga pra cima, corre na rua, para que a gente possa ser independente, a gente possa fazer as nossas atividades de vida diária sozinha, né? Com independência. Então, assim, quando a gente fala da pessoa idosa, isso é extremamente importante, né? Porque, de fato, pensar que você depender de alguém para fazer essas atividades cotidianas, isso acaba repercutindo negativamente, né? Podendo levar a uma depressão, uma ansiedade. Então, proporcionar um movimento para a pessoa idosa, que ela seja independente no seu cotidiano, ele é extremamente significativo. E estar num espaço que é cheio de estereótipos, né? Como tu bem colocaste, que a pessoa idosa ali, ela não teria talvez abertura ou espaço, é quebrar paradigmas, né? Então, mostrar que uma pessoa idosa pode fazer CrossFit, ela deve se exercitar, ela deve fazer atividade física, é uma das maiores recomendações da ciência hoje para o envelhecimento. Show de bola. E Vitor, assim, todo mundo que faz educação física normalmente vem por algum esporte, vem alguma coisa assim. Como foi que tu te apaixonou por essa área? Como que tu entrou nessa área? Fala um pouquinho pra gente da tua experiência com esse tema, né? Na verdade eu tenho uma outra formação. Eu também sou gestor em saúde. Na época, o meu TCC foi voltado para pessoa idosa. E aí foi a paixão. Então, quando eu fui cursar educação física, eu já direcionei toda a minha formação para essa área. Então, eu venho trabalhando em um laboratório também, com pessoas idosas. Já trabalhei com pessoas com Alzheimer, com pessoas com Parkinson. E é um campo novo, né? A gente da educação física discutir a nossa profissão nesses ambientes, nesse espaço, principalmente na Geronto, é algo novo, né? Acho que até mais novo é um desafio, né? né? E aí, só completando um pouco o que a Fabi falou, quando a gente pensa em atividade física, a gente tem que ter a grande discussão do que é atividade física e do que é o exercício físico, né? Então, a gente pensa na atividade física é justamente isso, você pensar no seu dia a dia. O exercício não, é aquela atividade sistematizada, aquela atividade programada. Quando você pensa num conjunto, num processo de envelhecimento, você tem que atingir algumas recomendações mínimas. E a Organização Mundial de Saúde ela já vem discutindo um pouco isso, né?
Então você tem que ter pelo menos 150 minutos a 300 minutos de atividades físicas moderadas, né? Ou pelo menos 175 minutos de atividade vigorosa, né? Então aquela que a gente fala, a gente até brinca, fala que é quando tu consegue sentir o coração bater um pouco mais forte. E quando tu pensa nesse tipo de atividade programada e essas recomendações mínimas, e aí os benefícios vão lá para cima. Top, muito bom. E assim, trazendo um pouquinho para o CrossFit, né? Que a gente fala do CrossFit que são movimentos funcionais, né? Os movimentos funcionais são movimentos saudáveis, são movimentos seguros, então são coisas que a gente já faz no dia a dia. Então acho que linka muito com o que a Fabi falou, de trazer autonomia para essa galera, né, para todos nós, da gente conseguir se movimentar, da gente conseguir levantar da cama, né? Então quando eu comecei no CrossFit, era um monte de peso, um monte de loucura. Então a ideia também do CrossFit não é só isso. É poder realmente trazer autonomia para que as pessoas consigam se movimentar, para que a gente possa ter saúde, né? A gente fala que o condicionamento físico é prolongar a saúde ao longo da vida. Não só ter um condicionamento para esse momento agora da nossa vida, mas sim conseguir prolongar isso o mais longe possível. E é combater o comportamento sedentário, né? Exatamente. Porque eu acho que esse é o principal, né? É você se tornar mais ativo, né? E é tu ganhar vida, né? Então eu sempre penso assim, com o processo de envelhecimento, como é que eu quero me ver daqui a 10 anos? Como que eu te vejo daqui a 10 anos? Então, qual a importância do exercício? Além de tudo isso que a gente já falou, de você melhorar várias coisas, né? Condicionamento, a questão cognitiva, mas é como eu me vejo daqui a 10 anos, como eu me vejo daqui a 20 anos. É por isso que é tão importante trazer esse tema, né, Neto? Porque, assim, falar sobre envelhecimento, a gente pensa, cara, não, eu ainda não tenho 60 anos, eu não preciso me preocupar com isso. Quando eu chegar nos 60, aí eu vou me preocupar em comer melhor, em fazer atividade física. Nunca é tarde. A gente sabe que nunca é tarde. Mas quanto antes a gente conseguir colocar tudo isso em prática, o exercício, as conexões sociais que a gente tem, a socialização, a alimentação, o sono regular, a probabilidade da gente conseguir chegar nos 60 com independência, com autonomia, com qualidade de vida, vai ser muito maior. Sim. Né? O envelhecimento, ele não é sinônimo de doenças, mas a pessoa ela se torna mais vulnerável ao aparecimento dessas doenças. Por isso que a gente precisa criar reserva fisiológica. E quem dá essa reserva fisiológica? É o exercício, é a alimentação, são as amizades, são as conexões sociais que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Então, tem um conceito muito importante no CrossFit que fala que o condicionamento físico é a capacidade de trabalho aos longos domínios de modo e tempo. Então, a capacidade de trabalho seria tarefas do dia a dia, tarefas que a gente tem no treino, né? Sim. E a definição de saúde para CrossFit seria a mesma coisa ao longo da vida. Foi o que eu falei ainda agora. Então, você ter a capacidade de trabalho de desenvolver tarefas de modo diferente, de tempos diferentes. Então, no treino, por exemplo, a gente faz treinos mais curtos, mais longos. Então, a ideia é trazer um condicionamento para que as pessoas, não só, né, a galera mais 60 mais, mas todos nós conseguimos se movimentar pro resto da vida. E o que é legal também é que quando a gente pensa, por exemplo, no CrossFit, tu não vai pensar num ganho só físico. Então a gente pensa no ganho cognitivo. E uma coisa que a gente faz que é muito legal aqui, inclusive foi parte da minha dissertação de mestrado, é a questão da dupla tarefa. Então é quando você faz o exercício físico, mas ao mesmo tempo você tem uma estimulação cognitiva. Então, alguns treinos aqui, por exemplo, tu coloca música. A gente tem que gravar um momento que você tem que ficar em pé, um momento que você está agachado. E olha os benefícios. Isso já mostra que a atividade física, quando ela é realizada em dupla tarefa, os benefícios são enormes, são maiores. E o que é legal. Inclusive porque a gente sabe que às vezes, pela rotina, por várias diversidades da vida, tu te afasta em algum momento. Pode se afastar, né? Então, estudos já mostram, por exemplo, que quando você faz uma atividade física nessa intensidade moderada, vigorosa, com a estimulação cognitiva, mesmo depois, quando você já está afastado, que é um tempo de follow-up, quando você retorna, os benefícios eles se mantêm. Muito bom. Os ganhos, né? Os ganhos cognitivos. Os físicos, eles acabam caindo um pouco, mas eles se mantêm com o que a gente chama de baseline. Mas com relação aos cognitivos, eles estão intactos. Então, quando tu pensa no idoso e quando tu pensa em combater, né, algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, olha só, a reserva cognitiva que tu está conseguindo adquirir com essas pessoas. Assim,
O papo tá muito bacana, a gente já falou muita coisa interessante, mas eu quero chamar aqui hoje uma convidada especial. A gente está falando de 60 a mais, mas eu vou falar da nossa melhor atleta. Ela que é referência, todo mundo chega para treinar, vai lá no quadro, deixa eu ver quanto essa pessoa fez. Ela talvez nem saiba, mas ela é usada como referência. Então, Sueli, seja bem-vinda, chega para cá com a gente. Seja bem-vinda, minha amiga. Vocês têm alguma pergunta para a Su já, para fazer para ela? Eu tenho. Na verdade, eu queria saber da Su, como é que tu te sente? Te sente neste ambiente que a gente tem, sabe que é um ambiente que é cheio de tabus, principalmente quando a gente pensa na pessoa idosa. E tem algumas discussões que vão falar, mas o que o idoso está fazendo num crossfit, num boxe de crossfit? Eu quero que tu fale um pouco como é da tua experiência aqui neste ambiente com a gente. Olha, aqui não tem como não se sentir bem na família Alfa. O porquê? Porque a gente nós somos acatados com amor, carinho, com a dedicação. Eu não digo que nós temos um tratamento especial, mas nós temos um tratamento com respeito, com teu limite. Então eu acho isso aqui muito importante. Qualquer um deles, quando ele ver que alguma coisa não está, eu não estou podendo carregar aquele peso, que eu estou tentando carregar, ele chega, Su, vamos colocar esse peso. Então é um cuidado para a minha família Alfa, é um cuidado, entendeu? Então eu me sinto o quê? Em casa, porque eu sei que eles estão zelando pelo meu cuidado, pela minha saúde. Então, como não se sentir feliz com os meninos cuidando da gente, passando exercício para a gente? Isso, a minha pergunta para ti é, quando foi, talvez eu nem me lembre, mas eu vou te perguntar agora, quando foi que tu decidiu fazer uma atividade física e quem foi que te impulsionou? Quem foi que falou assim, olha, não, vai ter que fazer um treino, seja de musculação, seja de crossfit? Como foi que começou essa rotina aí? Foi a minha filha amada. Oi, manda um beijo para ela. Te amo, minha filha amada. Foi a minha filha. Minha filha, ela é uma filha muito cuidadosa. E ela disse, mamãe, a senhora tem que fazer uma atividade, tem que fazer uma atividade esportiva. E eu frequentava, eu ia muito com ela lá onde ela faz, né? Aí eu dizia para ela, isso é loucura. Mas quando que eu vou fazer isso? Eu já sou idosa, né? E tendo cuidado, aí eu fui amadurecendo, cheguei aonde eu estou. Fazendo atividade, como vocês acabaram de falar, que isso é surpresa para mim, né? Mas é aquilo que eu te digo, a gente tem que ter apoio. Não só, nós temos que ter apoio do lar. Isso é muito importante para você, porque você tem que vir com uma cabeça legal. E se às vezes você não vem com uma cabeça legal, você joga tudo num exercício, aí te sai leve, né? Então, eu acho que a atividade esportiva do crossfit para maior idade, melhor idade, para melhor idade, é você vir para o Alfa, para mim, entendeu? Por quê? Porque nós somos assim, como que eu posso dizer? Nós somos um vaso. Nós somos um vaso de muitos melindrosos idosos. E quando a gente, como eu te digo, quando a gente chega aqui, eu parei e pensei, será que eu vou conseguir fazer isso? E com a dedicação, como eu digo, um cuidado, como eu já falei, de vocês, quem conhece o CrossFit e quem entra não sai mais. E um CrossFit, para mim, se você enfrenta um CrossFit, você está preparado para o restante da sua vida, o que vem aí. É isso. Boa. Isso, assim, me chama muito a atenção a sua fala, né? Porque tu traz um ponto que a gente tenta combater bastante, né? Que é o etarismo. Hoje a gente discute muito sobre o etarismo, né, em diversas faixas etárias, mas a gente sabe que a pessoa idosa é a que mais sofre. E o que é o etarismo? É esse preconceito em relação à idade, né? Então, o CrossFit, ele não é para pessoa idosa. O que ela está querendo fazer aqui? E, pelo visto, tu não sentiste dessa forma, né? Pelo contrário, tu te sentiste muito acolhida.
E um outro ponto que me chama a atenção é que tu falas muito que eles valorizam as tuas capacidades. Isso. Porque é muito comum a gente desvalorizar, a gente pensar que o idoso é só limitação, é só incapacidade. E tu traz aqui que os meninos sempre valorizam aquilo que tu tem de melhor. E isso é maravilhoso. É assim que a gente precisa olhar para a pessoa idosa, sabe? Uma pessoa cheia de capacidade, de vigor, de força, e que as pessoas precisam incentivar essa melhor performance dela, né? Também o importante para mim, para a melhor idade, é que a gente tem que sair da zona de conforto. Porque é muito fácil você fazer uma caminhada, é muito fácil você fazer uma hidro, entendeu? Porque você se torna, aquilo se torna monótono para você. Não te Aí, desafia. Então, o que acontece? Quando você, poxa, já estou não sei quantos anos fazendo isso, você desiste, você fica desanimada. E o CrossFit, cada dia é um dia. Cada dia é um desafio. Você não cai naquela montanha. Isso, para mim, é o importante do CrossFit. Por que eu me perguntei? Se você me perguntasse quantos tipos de esporte tu já fizeste, eu tinha que levar um bocado. Mas chegou o tempo que experiência própria. Cansei, não quero mais. A minha filha dizia: mamãe, a senhora tem que praticar alguma coisa, a senhora não pode parar. Aí, como eu falei, quando ela me apresentou o CrossFit, né? Eu disse: meu pai do céu, eu vou fazer, vou tentar, né? E eu me apaixonei pelo CrossFit. Eu digo que CrossFit é minha vida. CrossFit para mim é tudo. Quando a gente está com alguma coisa assim que tu sabe que a gente com idade, a tua dor de exercício não é a minha dor, não é verdade? Mas eu digo assim, mas eu vou porque eu tenho que me acostumar com o ritmo. E o CrossFit, eu quero do CrossFit. E o CrossFit é isso, desafio. Isso mesmo. Se você não colocar na sua mente, da melhor idade, que o CrossFit é um desafio, você não sabe o que está perdendo, você não vai evoluir nada. Tem uma frase também do CrossFit que a gente fala que são movimentos funcionais em alta intensidade. O Vitor estava falando sobre a intensidade, e a gente tem intensidade no CrossFit como uma intensidade relativa. Seria o quê? Você levar em consideração as características de cada um. Né? Então, uma coisa que eu também gostei muito quando eu comecei o CrossFit era isso. Que na mesma aula eu estava fazendo eu, a Sueli, a Fabi, o Vitor e um atleta, né? Mas cada um na sua intensidade. Né? O que nem a Su falou, a dor que dói em ti é diferente da minha. Então, o peso dela vai ser diferente do meu, mas ela vai estar na intensidade dela. Eu vou estar na minha intensidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que atrai a galera, né? Que faz a galera ficar. Então, é muito importante, como ela falou, o cuidado dos professores, sabe? De ter cuidado com essa intensidade, de quem eu posso colocar mais intensidade, quem eu tenho que colocar nessa intensidade, nessa relação. E eu acho que isso é um desafio para os professores também, ter uma aluna tão boa quanto essa, que termina os olhos, que eu fico assim, não, tem que aumenta esse peso. Então, eu acho que é um desafio mesmo. Eu acho que são dois desafios, né? É o desafio que eu acho que isso ajuda a gente, né? Que isso também tira da nossa zona de conforto. Eu acho que é com todo mundo mesmo. Você olhar para a pessoa e ver que não é uma caixinha, que é um padrão, né? Então, esse desafio profissional a buscar o tempo todo se atualizar, se capacitar. E o que eu achei legal da fala da Sueli é o desafio também para ela. Isso é bacana, porque eu tenho certeza. E é exemplo mesmo, né? Quando ela vem para cá, ela fala, às vezes, não tô bem. Mas é porque aqui ela se sente em casa. Aqui é um ambiente acolhido, um ambiente confortável. Isso. E aí, eu falo que são as conexões sociais, né? Porque eu não tô bem, mas eu sei que chegando lá, eu vou estar sorrindo com um amigo, vou estar sendo desafiado por um professor e dizer, olha, Vitor, tu não vai conseguir fazer tantos rounds hoje, olha, mas faz 3, tu vai conseguir. Então, são as conexões sociais. E legal também, porque eu tenho certeza, e aí uma dica que eu dou para as pessoas aí que estão acompanhando a gente, incentivem seus pais, incentivem sua família. Então, façam que nem a filha da Sueli, né? A rede de Kelly Amaral. Porque a rede de apoio, é né? tudo. A rede de apoio, ela é tudo, assim.
Tu tens apoio na tua casa, tu tem apoio quando tu chega aqui, porque eu tenho certeza que se você chegasse aqui e você não se percebesse num ambiente que te desse apoio e te valorizasse, você não ia ficar aqui. Olha, né? outra coisa muito importante no CrossFit que a gente devemos esquecer os colegas. Isso é muito importante também, porque quando você está assim, cansada, não vou conseguir, teu colega vai lá. Tu vais conseguir sim, tu consegue, embora tu consegue 1, 2, sabe? Isso é muito bacana. Aquilo ali tu tá morta de cansado, teu amigo vai lá, junta os materiais para te colocar aqui no teu lugar. Poxa, tu te sente amada, tu te sente, sabe, amparada, respeitada pelo que você se doou naquele dia do exercício. Então, amizade, isso aqui eu vejo também. Sabe, a gente cuidando um do outro. Não fica só nas coisas. Os amigos cuidam de ti, sabe? Eles te jogam pra cima. Aqui não tem essa. Eu acabei, vou embora. Não. A gente se ajuda. Aquele que tá cansado, aquele que se doou tudo, que não pode nem se levantar. Quando tu olha assim, que tu olha pro lado, meu Deus, ajuda. Sabe que tu vai levantar dali e quando tu não consegue, o outro vai te dar mão. Gente, não tem encanto nenhum, porque eu não só acompanho os boxes, só dão pela televisão, os exercícios que as pessoas fazem, né? Eu não vejo esse acabamento. Isso para mim é um acabamento de primeira, entendeu? Você ser ajudado pelos seus amigos. Sabe, quando tu não vem, por que tu não... Sabe, não se limita aqui. Né? A preocupação. Amiga, tu não vem, amiga, por que tu não veio? Então, gente, não tem como não fazer parte dessa família. Isso aí. É um completo, né? É um completo. E falando sobre essa parte do apoio também, às vezes é até criar um tempo, né? Um tempo de qualidade. Às vezes, poxa, trabalho, passo o dia fora, então... Traz a tua família para dentro do boxe, né? A gente fala que o CrossFit é família, é uma comunidade, então é se ajudar. Então, poxa, se eu sei que faz bem para mim, eu que sou filho, eu que sou marido, por que não que a minha esposa não pode fazer, né? O Vitor também tem a esposa dele que treina aqui, então eu acho que realmente se eu quero o melhor para minha família, para meus pais, convida o seu pai, leva ele para fazer atividade. Quem sabe é uma horinha ali que vocês podem passar juntos, né? Que a gente tá na correria ou então às vezes não mora mais na casa dos pais. Então é um convite, que nem o Vitor falou, para você que não treina na Alpha ou que não faz atividade física, ou tem alguém da sua família que não faz, convida, treina junto, sabe? Eu acho que é muito importante para estar somando para nossa vida. Mais algumas considerações, Fabi? Quer falar mais alguma coisa pra gente? Não, eu só quero encerrar assim, falando que esse é o mês de outubro, né? É o mês, dia 1º de outubro, é o dia da pessoa idosa. Então, que significativo a gente está dando voz à Su, né? O protagonismo, o dia da pessoa idosa fala sobre o protagonismo, colocar a pessoa idosa no centro da escolha, no centro do cuidado. Então, eu fico muito feliz e honrada por fazer parte disso aqui junto com vocês. É isso, então, gente, obrigado. Queria agradecer a Fabi, o Vitor, a Su, que é a nossa atleta master aqui, que ganha todos os olhos. Então, galera, acompanha o nosso vídeo, curte, compartilha, manda pra galera, dá um like aí. Vitor, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu acho que como fala principal é assim, pense no seu futuro. Então, se exercite hoje, para que lá na frente você tenha uma reserva que você possa colher dias melhores, sabe? Como frase, tu falaste agora, eu me lembrei de uma frase que ela também é muito legal, que eu gosto, que é: cada dia que eu passo sem agachar, mais próximo eu fico do dia que eu não poderei mais agachar. Então, quanto mais eu fico sem atividade, mais próximo vai chegar do dia que eu vou querer fazer e não vou conseguir. Então, a ideia é essa. Su, se despede, manda um beijo pra tua filha. O que tu queres falar aí? Gente, olha, o que eu quero falar é uma coisa que muito importante para nós. A gente ama tanto nossos filhos, nossos familiares. E quando um filho chega, um esposo, chega a te aconselhar, a fazer, olha, sai dessa rede, sabe? Sai da frente dessa televisão, vai fazer algum exercício, vai fazer um cross, que ele te tira dessa Sem detalhismo.
Aí, o que eu quero te dizer, gente, se a gente ama nossos filhos, a gente quer bem no nosso mundo, os nossos familiares, eles não querem ver a gente deitada numa cama, eles não querem ver a gente numa cadeira de roda. E se a gente ama, por que não dar ouvido? Não fazer experiência. Eu fiz essa experiência, esse conselho que a minha filha me deu. Está aqui vocês estão vendo os profissionais que me conhecem, sabe o meu desenvolvimento aqui no CROSS, e eu sou muito grata à família Alfa, muito grata por cuidar muito bem de mim. E se você quer cuidado, se você quer desafio também, venha para a família Alfa, que você vai ser, não uma Sueli, quem sabe, melhor do que uma Sueli. Aê! Valeu, galera! Até mais. Tchau, gente.